foi no dia de São Fiacre do ano passado, em agosto. O Igor estava lá e ficamos todos assim, apaixonados pelo trabalho do Igor, né? E pensamos, não, nós vamos levá-lo, porque não estavam todas lá aquele dia. Vamos levá-lo para o Sejarte para fazer uma palestra, contar toda a história dele e o trabalho dele, né? Então é hoje que vocês vão ter, nós vamos ter esse prazer, essa honra. Fique à vontade, Igor. Obrigado. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo sossegado aí? Até lá atrás? Boa. Gente, então, assim, primeiro de tudo, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de vir aqui, contar um pouquinho sobre a Composta Mais, sobre o trabalho que a gente faz, sobre a compostagem, na verdade, né, que é algo que foi se perdendo com o tempo e que hoje a gente vê que muitos problemas no planeta, né, pensando no aquecimento global, efeito estufa, tudo isso tem a ver com realmente algo que foi se perdendo. Né? As pessoas antes faziam uma compostagem no fundo de casa, ali, tirava o lixo que preparava, né, as refeições ali no fundo da horta, já jogava, já incorporava, né, mexia tudo ali, e isso foi se perdendo. E aí, quando a Composta Mais surgiu, que hoje a gente tem 7 anos de empresa, a gente falou, vamos mudar um pouco a realidade do resíduo orgânico, né? Porque hoje a gente muito escuta falar no lixo, eu vou só tirar o óculos porque está dando um reflexo ali, mas a gente escuta muito falar do lixo reciclável, né? Das sacolas plásticas no planeta, né? Toda essa questão de reduzir o plástico, a gente fala muito de que o lixo não é reaproveitado, mas eu tenho certeza que muitas pessoas negligenciam o resíduo orgânico, né? E é por isso que eu vou me aprofundar um pouquinho assim na palestra sobre a importância da valorização, né? Por que a gente tem que valorizar esse resíduo e não necessariamente ele ficar indo parar no aterro, parar em locais que causam impactos negativos no planeta. Eu vou andar um pouquinho aí, tá? Mas para passar os slides eu vou falando, mas qualquer coisa a gente deixa daí para tirar algumas dúvidas no fim ali da palestra, tá? Tem uns 40 slides, mas eu vou ser bem rápido, não vai ser super demorado e a gente pode daí entrar com mais profundidade ali nas dúvidas no fim da palestra mesmo, tá? Não, tá de boa? Tranquilo. Bom, então só me apresentando um pouquinho, né, gente? Eu sou o Igor, né, eu tenho 30 anos, eu sou formado em Engenharia Química, aqui pela Federal do Paraná. E há 7 anos atrás, então quando eu tinha 23 anos e estava saindo da faculdade, eu decidi empreender, né? Trabalhar com algo que tivesse propósito, assim, porque antes eu trabalhava em outras indústrias, outras empresas e eu só via lucro e nada sendo retornado para a sociedade, assim, né? Então foi o que me chamou a atenção, assim, né? Foi o que me fisgou para eu realmente vir e empreender aqui com a Composta Mais. E eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre fazendo coisas novas, assim. Eu sou meio curioso, eu aprendo alguma coisa, já quero aprender outras coisas. E por isso que hoje aqui na empresa daí eu acabo tocando essa frente de novos negócios na empresa, né? Então hoje a Composta Mais existe há 7 anos, vou entrar mais na profundidade que a gente coleta resíduo e tudo mais. E a gente produz um adubo, né? Resumindo basicamente o que eu faço, assim. Mas nessa parte de produção do adubo, a gente está 1 ano e meio evoluindo ele, porque antes eu não tinha todo esse resíduo, né, que eu recebia. Mas vamos lá. Então eu gosto de começar com uma imagem que isso era o escritório, antes era na casa de um dos meus sócios, né, e a gente gosta muito dessa foto, porque um dia a gente falou, o que a gente vai comer, né, hoje? Aí a gente do nada entrou num papo bem profundo assim sobre o lixo, mas daí depois que a gente tirou ali, a gente viu, cara, era tão simples, né? Todo mundo pegar, ali era uma beterraba, era um bolo de beterraba que a gente inventou lá à tarde, porque tinha uma beterraba gigante que a gente tinha plantado ali, vocês viram. Então ali a gente pensou, poxa, vamos fazer um bolo, beleza. A gente ficava antes discutindo, o bolo vai ficar rosa, não vai, né? Essas coisinhas assim. Mas quando eu olhei essa foto, eu falei, cara, tudo isso aqui, ó, tipo, às vezes a pessoa não vai necessariamente aprontar no início do processo, mas essa beterraba era tão grande que talvez a pessoa vai fazer um bolo e vai sobrar beterraba ainda.
Só que talvez em quantos lugares a pessoa não ia jogar essa beterraba fora, né? Porque, não vou deixar uma geladeira, não sei, enfim. Mas nisso a gente pode olhar que se a gente vai fazer qualquer comida e a gente precisa se alimentar, a gente vai estar gerando resíduo, né? E hoje eu gosto de trazer esse contexto um pouquinho sobre a cidade de Curitiba. Esse na verdade é um panorama dos resíduos sólidos, que é uma associação brasileira, isso é de 2022, se eu não estou enganado. Esqueci de botar a data nesse slide aqui só. Mas basicamente ele diz, né, 45% do que as pessoas geram por dia é resíduo orgânico, ou seja, metade quase, né? Então metade do resíduo que a gente gera é orgânico. E hoje Curitiba gera mais de 3 mil toneladas de resíduos, no geral. Então lixo reciclável, metal, né, todos esses, papel, vidro, mas o resíduo orgânico ele está ali basicamente dominando, né, esse gráfico de pizza aqui, né? Então por isso que a gente falou, cara, tem muita oportunidade no resíduo orgânico e acho que a gente pode realmente reduzir muito impacto no planeta, né, que aí vem um pouquinho do propósito para a gente. E aí a gente sempre gosta de questionar assim, e perguntando pro pessoal, realmente, será que todo mundo na sua rotina, no seu dia a dia, sabe para onde realmente vai o lixo, assim, né? Não sei, tipo, a gente fala, vai para o aterro, né? Mas quantas pessoas foram visitar o aterro, né, aqui na cidade? Então, uma coisa é saber que vai para lá, só saber, mas realmente saber onde é o local e tudo, quase ninguém sabe. Então, realmente, é algo, por isso que eu comentei, muita gente negligencia o resíduo orgânico. Que é isso? Só sabe que vai para o aterro, compra as coisas no mercado, faz em casa, joga fora, mas na verdade aquele joga fora, a responsabilidade é nossa, né? Porque não é do mercado que a gente foi lá comprar, que a responsabilidade é dele com relação ao que a gente gera. Então, aí que começaram a ter algumas questões para a gente debater um pouco aí. Então, assim, em 2017, foi um relatório da ONU, né, focado no meio ambiente. Eu gosto de trazer coisas antigas assim também, porque a gente vê que o cenário já não está bom faz tempo, né? Mas a América Latina joga, né, 145 mil toneladas de lixo orgânico por dia em aterros. Então, assim, a América Latina tem 600 milhões de pessoas, tá? Por aí. Então, cada pessoa facilmente ali gera uns 4 quilos por dia, né? Se a gente for parar para fazer as contas, mais na verdade, né? Enfim, mas 145 mil toneladas de lixo indo para aterro é triste, né? Eu vou depois falar um pouquinho desse ponto de novo, mas hoje dessas 145 mil toneladas, tudo isso aqui poderia virar adubo, substrato, composto, algo para a gente retornar para a cidade, né? Então, hoje o pessoal gera lá no campo, né, as frutas, as verduras, os alimentos, chega na nossa casa e vai para o aterro, tipo, não volta, né, para o campo. Então, vai do campo para a cidade e da cidade para a cidade, né? Acabou, não tem mais um ciclo ali, né? E hoje, daí, né, como está ali, cerca de 170 milhões de pessoas estão expostas às consequências, né, no dia a dia do problema do lixo. Então, como tem muitas cidades, né, na América Latina, enfim, hoje 170 milhões, isso lá em 2017, né, com certeza aumentou. As pessoas sofriam um pouquinho desse impacto, né, a gente não vê tanto, porque é o que eu falei, o aterro fica em algum lugar, mas e quem mora perto desses locais? Será que a água que chega ali ela é potável? Né? Será que tem um saneamento? Será que o cheiro do aterro não gera problemas? Como é que é para a pessoa viver nesse local? Né? Então é aí que vem um pouquinho também do nosso propósito. Eu vou entrar daí um pouquinho para deixar claro todas as frentes dos problemas que a gente tem, né, com a geração do lixo. E a gente fala tanto da água, do ar e da terra, né, em todos os aspectos aqui do planeta Terra que a gente precisa, né, para viver. Isso aqui faz uma semana, tá? 2 no máximo, não sei se todo mundo ficou por dentro, eu quis deixar aqui porque é bem recente, então é isso que eu falei, eu gosto de mudando um pouquinho. Mas basicamente semana passada aí, né? O IBAMA multou o Paraná, ali no litoral, né? Porque realmente, depois dos shows e tudo, ficavam cheios de bags, um monte de sacolas plásticas que estavam retornando para o mar, né? Então, poxa, a gente está falando de lixo, agora não é 100% orgânico, eu estou falando um pouquinho do cenário do lixo para vocês entenderem o que motiva a gente. Então, muito triste saber, né, o próprio estado do Paraná vai pagar isso, sai do nosso bolso, que está pagando imposto, né?
e o planeta está ali sofrendo com essas consequências, né? O pessoal negligenciando o lixo. Então, aquela é algo mais recente, mas aqui são locais que eu já pude fotografar andando pelo planeta aí, que às vezes eu vejo umas cenas assim, nossa, dói o coração, né? Então, quando a gente para pensar na água, ali a gente diz de lençol freático ali do lado direito lá, né? Aqui a gente está falando do mar ali, um pouco quis fazer essa alusão com a questão do Ibama, mas a gente, em vários locais, chácaras, né, os rios estão contaminados, o lençol freático também. E quando a gente para pensar, né, o lixo vai para o aterro, vai lá para o, né, Fazenda Rio Grande lá e tudo mais. Nesse caso, eu tirei algumas fotos na rua mesmo. Então assim, a gente fala muito do aterro, de que vai para tal lugar, para outro, mas na verdade todo mundo já passou por alguma rua que vai ter lixo assim, ó, né, um poste lá, um lixo largado. E cara, tem de tudo, né? Não está nem um pouco separadinho, o pessoal só vai e só taca, né? Então, poxa, um CD aqui, né? Poxa, fralda, um monte de coisa aqui que se a gente vai ver é muito triste. E o Brasil tem quase 3 mil lixões, além de aterro, né? Então, assim, se a gente for seguir a ordem cronológica, antigamente lá atrás todo mundo só jogava em tudo quanto é canto. Aí veio o aterro, né? Aí veio o lixão, na verdade. Foi um lugar que, opa, vamos jogar na frente da nossa casa só, vamos jogar num lugar. Então daí veio o lixão. Hoje, o Brasil tem mais de 3 mil lixões. Depois do lixão que veio o aterro sanitário, né? Para a gente realmente controlar os problemas que esse lixão, por exemplo, gerava. Então, está muito atrasado, 3 mil lixões ainda no Brasil em funcionamento, né? Se a gente for parar para pensar realmente na realidade do lixo. E aí do ar, essa aqui, sempre a gente passa por locais que tem queimadas, né? Isso eu acho que todo mundo passa uma BR, vê alguma fumaça subindo. Fora os trânsitos, né? Essa questão não tem tanto com o resíduo orgânico, mas são coisas que a gente tem sofrido consequências no planeta, né? Realmente, por conta disso aqui impactando diretamente o ar. Né? E aí, beleza, Igor, você falou do ar, tá falando do carro, né? Nada a ver com a compostagem, com resíduos orgânicos, mas é isso aqui também, ó, de 2022, né? Em julho, ali, não sei se todo mundo se lembra dessas notícias também, mas após o deslizamento do aterro Fazenda Rio Grande, quase matou o operador, moradores reclamam de cheiro forte. Por quê, né? Porque lá o lixo estava só sendo estocado, gerando, né, um chorume ali, gerando gás metano. E aí, chegou um momento que o cara foi fazer uma operação lá, o negócio abriu, né? Ali uma montanha de lixo, ela se abriu, e aí começou a subir todo esse gás metano para o planeta. Então, por isso que daí o pessoal comentou, poxa, está começando a ter esses problemas de cheiro, né? O cheiro é realmente o gás metano, é a decomposição do resíduo ali no aterro, né? E aqui também teve empresa que os moradores de Fazenda Rio Grande comentaram, pô, o cheiro está muito forte, vamos mandar com um drone lá para ver? E o drone ele entrava com um inibidor de odor. Então assim, ó, o pessoal, a sociedade que mora perto ali de Fazenda Rio Grande teve que fazer uma ação em conjunto para pegar um drone aleatório, ele passar por cima do aterro e soltar, né, algo para inibir um pouco o cheiro, porque para eles estava tão complicado que, imagina, você tem que contratar um drone para, né, espirrar lá algo para reduzir o cheiro. Então, a gente não sabe disso no nosso dia a dia porque a gente está trabalhando, está na nossa rotina, está na nossa casa, e a nossa casa não está perto do aterro, né? Mas quem mora perto sofre com essas consequências sim. Por isso que eu quis trazer matérias, né, que o pessoal realmente postou assim, né, a RPC é um meio de comunicação confiável, né? Então, por isso que eu gosto de trazer um pouquinho desses problemas. Eu gosto de trazer os problemas porque, na verdade, a gente também pode pensar em solucionar eles, né? Mas é mais para dar esse contexto para todo mundo. Mas beleza, Igor, quais são os problemas, né, dessa destinação? Passei um pouquinho pontual, mas aqui daí eu vou entrar um pouquinho mais em números, para não ficar só do tipo, o Igor mostrou umas fotos e está falando que isso acontece, né? Então, esse aqui é uma revista lá de fora, né, a World in Data. Eles, em 2020, eles fizeram um artigo ali da Hannah, né, que ela postou ali, e nesse artigo basicamente resume que
os restos de comida, eles são responsáveis por 6% da emissão de gás de efeito estufa do mundo. Ou seja, né, agora eu estou trazendo um pouquinho, beleza, o aquecimento global está aí, o resíduo vai para o aterro, né, mas ao mesmo tempo ele pode ir para a compostagem, só que se ele for para o aterro, hoje, para vocês terem ideia, 6% dos gases de efeito estufa do mundo são porque as pessoas jogam lixo no lugar errado. Né? Então, e na verdade, resto de comida, não é lixo, né? Resto de comida só. Então, é food waste ali, né? Então, tudo que é gerado através do processo ali. E teve uma vez que eu vi esse gráfico assim, e eu parei para olhar ele, eu falei, que paleta bonita, né? Tipo, tá azul, tá com vermelho, uma transição ali. E aí no dia que eu olhei isso, eu fiquei, cara, bonita essa imagem mesmo, mas o que ela significa, né? Antes tudo azul ali, aí depois tudo começa a ficar vermelho, assim, nem só no fim ali, né? Aí eu comecei a entender e fui a fundo. Foi uma arte que uma pessoa fez, que é Show Your Stripes, ali em 2023, e basicamente ela quer dizer isso aqui, né? Quanto a temperatura global aumentou. E se a gente for olhar, lá em 1850, né, ali está falando de 1970 até 2000, por exemplo. Em 1850 até 1950, lá que não tinha nada, né, até a Segunda Guerra, enfim, né, ninguém produzia em larga escala, ninguém soltava fumaça para o planeta, assim, né, tanto. A partir de 2000, a gente começa a ver essa transição. E é ali que começa a ficar preocupante, né, que a temperatura do planeta está ficando muito alta. Então esse gráfico, basicamente, por mais que ele seja bonito, assim, aquela imagem seja bonita, ela quer dizer para a gente o quanto a temperatura global está esquentando. E a gente pode ver que realmente ali de 2000 para frente, meu Deus, né? Assim, ó, a partir daqui já começa a só aumentar. Então antes até não esquentava tanto a atmosfera, né? As estações do ano realmente eram bem definidas. Acho que todas as cidades do Brasil estão virando Curitiba hoje em dia, porque está tendo todas as estações em um dia, né? Acho que antes a gente aqui em Curitiba passava por isso, mas acho que outros estados, outras cidades estão passando por isso também, porque está tendo esse impacto também. E aqui complementa um pouquinho a visão daquele gráfico, porque aqui ele traz, né, um pouquinho mais para frente ali de 2020. E aqui em 2023 a gente pode entender que estourou, né? Acho que saíram algumas notícias, mas que a temperatura da Terra aumentou em 1,5 graus em um ano. Então, se a gente for parar para pensar, aumentou 1,5 graus em um ano, em 40 anos, em 50, 100 anos, o que isso pode representar para a sociedade, né? E aqui daí foi algo para complementar um pouquinho essa parte aqui de, beleza, está aumentando a temperatura, aumentou muito mais, mas aí o Fórum Econômico Mundial ali em 2023, 2024, eles trouxeram quais eram os riscos, tá? Em inglês eu já falei também, tá? Eles trouxeram quais eram os top 10 riscos para a sociedade, né, para os próximos anos. Então, para os próximos 10 anos, né, de 2 a 10 anos. Então, para os próximos 2, né, que 2026, então era 2024, no ano que a gente está agora, o que eles comentaram? Que a informação e a desinformação vai ser um dos maiores problemas. Acho que a gente vê isso com relação a fake news, né? Um monte de gente vendendo algumas coisas, passando golpe em outras, porque a tecnologia pode ser usada para o bom, para coisas boas, mas para o lado ruim também. Então esse foi um dos pontos que eles mais comentaram, que seriam os problemas. Eventos de mudança do clima, né, extremas, assim, acho que a gente pode olhar um pouquinho isso hoje em 2026, como foi ano passado no Rio Grande do Sul, né, em outros locais que a gente também tem passado por eventos mais catastróficos, né, com relação ao planeta mesmo. E aí, em terceiro, né, a parte mais da polarização da sociedade, assim. Então, mas olhando um pouco daí do que tem mais a ver com o que eu estou comentando, é muito do planeta, né, do aquecimento global, do efeito estufa. Então, justamente, eles já estavam prevendo isso para os próximos 2 anos aqui, e para os próximos 10, com certeza daí, ó, esse verdinho são só problemas relacionados ao meio ambiente, tá? Então, daqui 10 anos, ou seja, em 2034,
eles comentam que provavelmente os climas vão, a mudança, né, desse clima, esse clima doido, assim, extremo, essas mudanças, esses eventos do clima, vai estar no top 1. Em segundo lugar, tem a ver com a questão crítica dos ecossistemas do planeta Terra, assim, vai entrar em um total desequilíbrio, né, tanto a fauna quanto a flora. Aqui também ele diz que perde muito a biodiversidade, o ecossistema, então tem o ecossistema entra em colapso, né, então tem muita relação o segundo aqui com o terceiro. E aqui no quarto vem que realmente os recursos vão ser escassos, né, os recursos para a gente utilizar vai começar a estar em falta, porque hoje a gente não está vendo tanto isso, mas só com essa guerra que está talvez acontecendo ali, né, vindo mais forte lá no Irã, né, essa questão do petróleo hoje em dia talvez já tenha uma relação bem grande com essa parte da falta dos recursos naturais aí daqui a uns 10 anos. Né? Hoje a gente está vendo essa guerra e já tem um impacto forte no nosso dia a dia, mas pode ter um impacto muito maior ainda. Então, eu gosto de trazer essa parte porque se a gente realmente não olhar para o meio ambiente, para o planeta, daqui a 10 anos eles vão ser os nossos maiores problemas também, né? E hoje a gente sofre um pouquinho com isso. Por isso que a Composta Mais surgiu, né? Dado todo esse contexto assim para vocês um pouquinho, foi por isso que a gente surgiu, para realmente reduzir os impactos sociais por conta daquelas casas que moram perto do aterro, né? Então, reduzir o impacto social e ambiental através da valorização dos resíduos orgânicos. E fechar o ciclo do nutriente, que é o que eu falei, né? Hoje o recurso vem lá do campo, chega na cidade e acabou por ali. Então a nossa ideia é fazer esse recurso voltar para o campo também, com todo o resíduo que foi gerado ali na cidade, né? Então eu gosto também de explicar um pouquinho melhor a compostagem para todo mundo, né? Porque qual que é a diferença da compostagem e do aterro, né? No aterro, basicamente todo mundo joga o resíduo dentro da sacola, ele vai lá para o aterro e está fechadinho sem oxigênio, né? Ou até mesmo em casa, né? A gente pega ali no lixinho de pia, ali no lixo comum, a gente joga o lixo e depois de uns 2, 3 dias ali já fala, já está subindo um cheirinho, né? Por quê? Porque realmente ali não tem oxigênio. Então está acontecendo essa decomposição sem oxigênio e daí gera esse cheiro, que é o que eu comentei do aterro ali de Fazenda Rio Grande, sobra o gás metano, e aí começa a ter problemas com odor. Só que quando a gente faz a compostagem, ela não vai gerar muito esse cheiro. Por quê? Porque a gente está oxigenado ali. Então a gente está fazendo a decomposição do resto de comida com oxigênio. Só que não adianta pegar a comida e jogar, né, em qualquer lugar e falar, beleza, o oxigênio vai resolver, né? Não é bem assim. Então a compostagem é uma forma de você conseguir fazer a decomposição desse resto dessa comida adicionando carbono, né? Então é um processo que, se a gente for olhar, é a reciclagem do lixo orgânico, porque a gente está pegando o que antes seria para o lixo e reciclando ele, né, num adubo cheio de nutrientes assim também. Então a compostagem ela é feita com oxigênio, né, com adição de carbono, folhas secas, por exemplo. Eu já vou explicar todo o nosso processo para vocês também, mas a compostagem é basicamente a reciclagem do lixo orgânico, né? E aí existem algumas formas. O pessoal geralmente escutou falar já das minhocas, né? Geralmente quando eu falo de compostagem em algum lugar, a galera, mas vocês compram muita minhoca lá, né? Como é que é? Porque hoje a gente recebe umas 40 toneladas já por dia de resíduo orgânico. Então o pessoal chega, mas como é que seria com minhocas, né? E tal. Eu já entro no demérito ali, mas a gente não usa minhocas hoje, porque realmente ela tem algumas restrições, né, mas existem essas duas formas de compostagem. A vermicompostagem, feita com minhocas, e a que a gente faz, que é a compostagem termofílica. Então aqui ó, tem casca de laranja, né, tem também esse carbono, e é uma pilha que tem mais ou menos aqui quase 2 metros de altura. Tá? Então essas bombonas ali são, esses tambores azuis ali, é justamente para a gente ter essa noção do tamanho. Mas são processos que sim, são feitos com oxigênio, vão os dois produzir adubo, né, um humus ali, enfim, e não vai gerar impacto negativo no planeta, né? Então, são as duas formas que o pessoal mais fala, mas realmente, com minhocas é muito mais difundido, assim, né?
para o nosso dia a dia. E aí, geralmente, para minhocas, eu vou explicar o porquê que a gente não usa minhocas, tá, gente? Então, as minhocas, elas fazem o processo mais rápido do que o nosso, tá? Se você for fazer uma compostagem de material ali, só vegetais para minhocas, 1, 2 meses você já vai poder estar colhendo o fruto disso, né? Já vai poder usar o material ali nas suas plantas, ali na sua horta, enfim. Só que qual que é o ponto? A minhoca, ela tem uma boquinha muito pequena, né? Então é ideal que o material esteja picadinho, esteja menor para ela comer. E tem algumas restrições, porque como a minhoca ela respira pela pele, não pode ficar muito ácido. Daí que vem que o pessoal fala, não pode tacar limão, não pode tacar cebola, carne, gordura não dá. Tipo, não dá porque realmente deixa o meio mais ácido, faz com que a pele delas acabe queimando e elas não consigam fazer o processo. Por isso que às vezes o pessoal fala, as minhocas estão querendo fugir e tal. É por justamente isso, aquele meio às vezes está muito ácido, né? E elas estão só queimando, vamos dizer assim, né? Se elas ficarem ali. E aí a gente faz uma compostagem diferente, que é com fungos e bactérias, né? Com resto de comida, adicionando bastante carbono, né? A gente bota os resíduos inteiros, não precisamos triturar eles ali como seria para a minhoca, porque o nosso processo, como deu para ver ali antes, é larga escala, assim, né? E a gente não trabalha com restrições. Então, por que a gente trabalha com esse, né? Porque eu vou entrar daqui a pouquinho e explicar um pouquinho o nosso dia a dia. Mas hoje eu trabalho com restaurantes, com cafés, com shopping, com aeroporto. Imagina eu, né, na correria que eles estão lá na praça de alimentação, por exemplo. Se eles estão numa correria, imagina falar para eles separarem o resíduo, né? Hoje o pessoal já não separa o orgânico e o reciclável direito, né? Bem difícil ver, tipo, locais que isso aí está bem certinho. Mas na verdade o certo é ser separado em 3. Então imagina se eu tivesse minhocas e tivesse que chegar nos restaurantes que são meus clientes ali, né? Nas empresas que são nossos clientes, e falar, gente, não mistura o limão, não mistura o alho, não mistura a cebola. Poxa, eles iam ficar de cara comigo, né? Ia atrapalhar a operação deles, né? Eles iam pensar, ok, vamos salvar o planeta, mas a minha operação fica inviável. Então a gente criou essas 3 formas de separar, né? Hoje, então, quando entra um novo cliente, a gente faz um treinamento para todo mundo ter 3 tipos de separação de lixo. Então, que seriam os recicláveis, os orgânicos, realmente é só orgânico, né? Fruta, verdura, legume, massa, hashi também pode ser compostado, casca de ovo, as aparas de lápis, guardanapo, fósforo. Então, muita coisa ali eles podem jogar direto, mas realmente existem coisas que a gente não aceita, né? E aí, ó, o fio dental, papel higiênico, borracha, nota fiscal, e isso sempre vem misturado, tá? Vem muito pouco, mas vem. Até porque sempre entram novos clientes, né? E eles estão acostumados com uma rotina, quando a gente entra, tem um período ali de ajustes. Uma perguntinha, a bituca de cigarro não pode? Não, ela é tóxica. Mas tirar, só colocar o fumo? Só o fumo, beleza. Só o fumo, sim. Na verdade, não tão beleza, mas assim, daria, né? Agora, o resto do cigarro é feito de plástico, o filtro ali é de plástico, né, querendo ou não. Então, por isso que daí a gente já intitula como rejeito, porque a gente sabe que às vezes no dia a dia, a pessoa não vai separar ali o dentro do fumo, já não separa nada, daí imagina ela ainda ter que separar isso. Aí a gente fala, gente, é melhor que isso aí vá para o aterro, meu Deus, sabe? Tem uma igreja budista que tem um coletor de bituca de cigarro sim. ali no Caju. É que tem gente que daí pega só bituca e daí consegue reciclar ela. Mas quando pega só bituca assim mais solto, nossa, muito difícil daí conseguir, sabe? Por exemplo, até, quer ver? Deixa eu ver se está aqui, que é uma dúvida que a galera sempre tem. Eu não coloquei aqui, mas por exemplo, a esponja, a nossa esponja de lavar louça, né? Ela é reciclável. Ela tem a parte do aço, tem outra parte lá de plástico, mas ela é reciclável. Só que no nosso dia a dia, existem locais para você ir lá levar, né? Da Scott-Brite e outras empresas que fazem também. Mas esse que é o ponto. No dia a dia, será que a pessoa vai parar, vai separar os dois e lá levar? Então a gente prefere, não é que prefere, né? Mas é menos pior, talvez assim, a pessoa jogar
É por isso que eu até tirei, antes ele ocupava esse espaço aqui, a esponja. Só que eu prefiro não necessariamente falar para a pessoa que é rejeito, entendeu? Mas isso aqui, a bituca em si é difícil, tá? Bom, e daí eu falei um pouquinho da compostagem, falei como que é no aterro, né? Mas assim, a gente falou de soltar os gases para o planeta ali, né? Quando a gente faz a compostagem no aterro, opa, deixa eu voltar esse negócio. Quando a gente faz a compostagem no aterro, sem oxigênio, com 1 kg de resíduo, ou seja, se vocês pegam lá no lixinho de pia, jogam 1 kg de resíduo e ele vai para o aterro, ele vai gerar gás metano, o cheirinho ali, o gás carbônico e o chorume tóxico, porque às vezes vai estar misturado. E isso vai gerar 400 gramas de gás para o planeta, desses gases aqui, gás metano e gás carbônico. Quando a gente faz a compostagem quando a gente faz a compostagem, a decomposição com oxigênio, a gente não gera o gás metano, tá? E para o planeta o gás metano ele é 23 vezes pior do que o gás carbônico, do que o CO2. Então a gente não gera o gás metano e a gente só gera vapor de água e gás carbônico. Com 1 kg na compostagem a gente só vai gerar 4 gramas de gás. Então assim, a diferença é 100 vezes e a gente não está nem gerando gás metano. Se fosse para multiplicar aí certinho, a gente ainda ia ter que multiplicar por 20 vezes mais, né? O impacto da molécula no planeta. Só que o bacana é que ao invés de gerar o gás e o líquido que não dá para usar, quando a gente faz a compostagem, a gente gera um biofertilizante, não está sujo, né? Não está tóxico ali, então a gente pode aplicar nas plantas, como adubo foliar, assim, por exemplo. E a gente ainda gera o adubo sólido, né? A gente gera também a compostagem que dá para ser utilizada novamente. Então, realmente, o impacto positivo mínimo é em 100 vezes, né? Mas é um pouquinho do que eu falei ali da questão do gás metano e do CO2. Mas beleza, Iver, você falou tal que vocês fazem isso, mas como que é na prática, assim, para a gente entender um pouco e fechar o raciocínio, né? Hoje eu trabalho, antes as pessoas quando não tem a composta mais nas empresas e tudo, elas basicamente jogam o lixo lá no saco preto, né, numa lixeira qualquer, e quando a gente entra na realidade das cozinhas, aí a gente coloca uma bombona dessa, como vocês viram lá antes, né, a gente usa muita bombona, tá, a gente troca umas 1.200 bombonas por dia hoje, então eu falo muito delas com muita facilidade, assim, mas é porque está muito na minha realidade, tá? Mas são tambores, recipientes plásticos, não bombonas, né? Enfim. E a gente troca basicamente a lixeira. Então, antes, todo o lixo que a pessoa ia jogar misturado aqui, ó, com limão, né, uma sacola plástica com limão, ela vai jogar direto na bombona, separadinho, e ela não vai nem precisar usar essa sacola plástica, né? Então, a gente fala do resíduo orgânico, mas a gente fala também do reciclável, né, a sacola plástica, a pessoa deixando de utilizar na operação dela, né? Então, para muitos restaurantes isso é muito bom, porque ele pode usar essa sacola para outras coisas ou nem comprar, né? Então, entra aí uma questão de sustentabilidade também. E assim, ó, só para vocês terem ideia, esse foi o meu 4º dia na empresa, tá? Então, isso foi lá dia 22 de março de 2019. Só que quando eu vi esse resíduo, foi a primeira bombona que eu virei, assim, né? Então, a gente não esquece. Cara, mas quando eu olhei para isso aqui, eu fiquei, meu Deus, como tem resíduo puro, assim, sabe? Ainda, olha o desperdício das coisas, assim, sabe? Então, quando eu virei essa bombona, eu vi, meu Deus, né? Esse é o resíduo que então a gente vai salvar mesmo, porque senão eu ia lá para o aterro, ia estar dentro de um monte de sacola, ninguém ia estar vendo, e daqui 10 anos, sei lá, não ia ter aterro mais aqui em Curitiba. Então, aqui mostra o quão rico realmente é o resíduo que a gente recebe, assim, quanto nutriente tem. E aí hoje esse resíduo que a gente recebe nas bombonas, lá no nosso pátio, aqui eu vou explicar o nosso pátio, o nosso processo certinho. Todo esse resíduo que chega para a gente também nas bombonas, as vans, os caminhões, eles entram aqui, tá? Só não é tão bonito o meu processo, tá, gente, assim, porque é com lixo, assim, não vai ser super lindo. Mas aqui então entram as vans,
os caminhões e a gente descarrega as bombonas aqui do ladinho, tá? Então, esse pedaço aqui é como se fosse a continuação para cá, aqui, tá? Então aqui a gente faz a pesagem dessas bombonas para saber quanto que a gente está recebendo certinho. Depois que a gente faz a pesagem, vem para cá. Então ali na frente, pensa que a gente vai estar fazendo tipo um U aqui, tá? No processo. Então, essas bombonas, depois de serem pesadas, vêm para esses pallets, tá? Então, ó, aqui, ó, só aqui tem 6%, tem bastante bomba mesmo, tá? Então, a gente pega essas cheias e a gente separa elas aqui. Então, a gente abre elas, vira elas nessa mesa, todo o resíduo. Daí tem essas pás. Então, se tiver qualquer mistura, a gente já tira, já faz uma triagem. Ali é punk, esse trabalho é bem punk. Então, a galera que manda ver aqui nisso, esses são os verdadeiros salvadores, né? E aqui que realmente rola a separação do que é sujeira e o que não é, para daí depois a gente mandar para o coprocessamento. Porque assim, quantidade de faca tramontina que eu recebo, daria para abrir uma loja de segunda linha, assim. Porque recebo muita coisa, gente. Então, isso, garrafa, sabe? Algumas coisas muito, muito estranhas assim também. Mas graças a esse trabalho que daí depois a gente também garante que o produto também ele vai estar limpo e vai estar tranquilo para uso, né? E aqui, então a gente vira as bombonas, né? E aí, no segundo passo, a gente lava elas aqui com a máquina, né? Porque pensa, né? Vem resíduo de tudo quanto é canto, todos os dias. Então, é bom que a gente garanta a eficiência desse processo para a bombona chegar higienizada, limpinha e com cheirinho bom ali também para todos os nossos clientes, né? Que a gente troca todo dia, assim. Então, é por isso. E aí, parte desse resíduo que... Deixa eu voltar um aqui. Parte desse resíduo que sai aqui, ó, então dá para ter a ideia, né? A esteira está aqui, mais de perto, mas ela está ali, ó, a pontinha dela. Nessa pontinha, ele cai numa baia de concreto ali fora, que tem uns concretos aqui, e aqui cai o resíduo orgânico puro, como eu tinha mostrado naquela foto ali, né? Daí a gente pega hoje serragem e cinzas, e a gente faz uma mistura dentro dessa baiazinha que tem ali. Então a gente pega resíduos, serragem e cinzas, e daí a gente começa a fazer a mistura deles para daí sim fazer a compostagem. E aí quando a gente faz a mistura, fica um tempo na estufa, a gente leva esse material ali para fora, e aí ele fica com esse aspecto, depois de 1 mês e meio, 2, então tudo aquilo que estava com aquela cara de lixo, né? 1 mês e meio, 2 já fica com aspecto tipo de terra, né? de composto realmente. E aí aqui tem a identificação dela certinho, mas assim, para que o produto dê certo, a compostagem ela dura 6 meses, né? A que eu faço com as minhocas ali dá uns 2 meses, beleza, mas a que eu faço dura 6 meses, e eu não posso colocar o oxigênio só no começo, né? Então eu tenho que estar oxigenando todos os dias, semanalmente, para que eu garanta que não esteja gerando gás metano para o planeta, né? Então, quando a gente vai revolver, aqui por que a compostagem é chamada de termofílica, né? Termo é de temperatura, então, e fílica ali porque tem essa aderência com essa parte do calor, mas tem a relação com as bactérias e fungos. Então, quando eu faço a mistura daquele material, basicamente eu estou dando de comida, né, dando de comer assim para as bactérias e para os fungos, para eles poderem comer esse material, transformar em adubo. Só que eles são tipo a gente quando a gente toma sopa, assim, sabe? A gente toma sopa, fica com calorzão, assim. Então, é basicamente isso que acontece com os micro-organismos ali. Então, eles comem esse material, eles vão se esquentando enquanto comem e tal, e eles vão liberando esse calor. Aqui, essa temperatura ela é muito importante para o processo, porque é aqui que a gente garante que a gente está matando todos os coliformes, todos os patógenos, tudo que pode trazer benefícios negativos para a planta, vamos dizer assim, né? E aqui dá uns 68, 70 graus, então fica quente. Se realmente não tiver ligado assim, se queima, né? Então, porque realmente é bem quente, E isso aqui era no dia de sol, tá? Subindo um vaporzão, imagina se tivesse frio, né? Então com certeza ia subir bem mais.
E aqui eu só troquei as ordens, tá, gente? Mas aqui já é o produto já começando a ficar estabilizado, porque ele chega na temperatura super alta, a gente vai revolvendo ele, mexendo nele, mas chega no momento também que isso aí vai diminuir, né? Porque, vamos dizer assim, vai ter acabado a comida para as bactérias ali. E é nesse momento que daí a gente revolve esse material, peneira ele e daí começa a ter algumas aplicações. Então, assim, para a gente ter certeza que o material não está naquela temperatura, a gente, né, tem um termômetro aqui e vocês podem ver. Então, quando bate uns 29, 30 graus, está estabilizado, já está pronto para uso. Não está nos 70 graus, não vai queimar nenhuma planta de ninguém, não vai ter problema, né? Então, daí quando a gente mede isso aqui e vê que está tudo certo, daí a gente vem e peneira esse material aqui na peneira, né? E aí ele fica com esse aspecto depois. Deixa eu ver aqui. Ó, então, para vocês terem ideia, né? Esse é o material lá que a gente fez a compostagem, deu 6 meses, passou pela peneira, e aí ele fica assim, levinho, tranquilo para usar, sabe? Fica realmente com a terra, um substrato, assim, que o pessoal chama. E daí a gente realmente pode usar, né, na agricultura, usar em estufas, usar para gramas, para flores, para qual seja a aplicação, porque na verdade não é uma bomba de nutrientes assim também, não é um fertilizante químico, que se você for usar, às vezes vai estar em altíssimas concentrações de nitrogênio, essas coisas, e vai queimar a planta. Não, é um material rico em carbono, né? Então, ou seja, ajuda muito para a microbiota do solo, para recompor esse solo, né? Que se a gente usa as coisas, a gente vai lixiviando, o solo vai perdendo os seus nutrientes. Então é interessante porque a gente pode melhorar a questão da estrutura física do solo junto com também a questão de ter alguns micronutrientes importantes, né? Por exemplo, hoje a gente no nosso processo, como a gente coleta osso, coleta ovo, essas coisas que a gente recebe de alguns restaurantes, a análise do nosso produto, por exemplo, está tendo uma quantidade interessante de cálcio, né? Então, são coisas que ajudam as plantas, né? Macro, micronutrientes que são relevantes. Só que é isso, o nosso produto nunca vai ser algo que vai ser uma bomba realmente de nutrientes, mas ele sempre vai garantir que o solo vai estar bom, que a planta vai estar puxando o legal da raiz. Então, como se fosse um condicionador de solo, assim, tá? Então, para também fechar um pouquinho do contexto ali de todo esse processo que a gente faz, eu também vou dar um contexto de quem que a gente atende, para vocês entenderem também, porque eu acho que é muito importante também a gente saber as empresas que estão fazendo isso, sabe? Porque a gente começa a bater o olho e, opa, querendo ou não, aquela empresa tem uma pegada positiva, né, no planeta, né, se ela faz a compostagem. Então é por isso que eu gosto de passar um pouquinho nisso, que hoje a gente tem mais ou menos 550 famílias, que a gente coleta em residência também, tá? Depois a gente vai ver certinho que tem alguns brindes aqui, mas, por exemplo, se vocês quisessem fazer na casa de vocês lá, também poderiam. A gente passa certinho lá semanalmente, tem vários recipientes, enfim. Aí qualquer coisa, se vocês tiverem interesse, posso explicar melhor depois. Ou também eu passo o contato da Renata, que é quem cuida disso ali na empresa. E hoje a gente tem 710 empresas, né? No total, a gente está fazendo uma compostagem de mais de 40 toneladas ali por dia. Então dá mais de 1.000 aí no mês, né? Tentando salvar um pouquinho, né? Se a gente for olhar para 40 toneladas das 3.000 que eu falei ali que Curitiba gera, é um pouquinho, né? 40 toneladas é muita coisa, parece, mas quando a gente olha o que Curitiba faz, assim, né, é muito pouquinho. Então por isso que isso motiva a gente, né? Motiva a gente a estar aumentando essa porcentagem, que seja para deixar o nosso legado aí no planeta. E daí um pouquinho das empresas que coletam, que a gente tem esse serviço já. Então tem a PUC, tem o Moca Clube, que trabalha com cafés. Então a gama de clientes são realmente várias, assim, né? Tem de hospital, indústria, né, escola, hotéis, até floricultura. Então, assim, tem uma gama muito grande de resíduos que a gente pode coletar. E aqui, o que eu mais acho massa é, na verdade, não só causar esse impacto macro, assim, né? Eu gosto muito quando a cadeia inteira ela fecha. E aqui a gente pôde ver que para a nutricionista lá do Cruz Vermelha, né, do hospital, na época ela tinha falado algumas coisas, assim. Então, poxa, as cozinheiras não precisam mais levantar peso, né? Eliminação da higienização diária das lixeiras, tipo, mudinhas para a horta do hospital. Dá para ver aqui o Frankenstein, aqui, como é que é o...
espantaram, desculpa, porque está então assim, ó, melhor controle do desperdício, eles conseguiram acompanhar isso, reduzir os números de containers, né, que antes eram coletados, porque era tudo misturado, então a empresa coletava um monte de container. Agora que está separadinho, a empresa nem precisa ficar indo lá coletar tudo. Então reduziu o volume para o aterro. E aqui, ó, olha isso aqui, gente, a gente fala de uma sacola, às vezes no restaurante, mas imagina para um hospital deixar de comprar quase 2.000 sacolas por mês. Se a gente for falar que é tipo uns 80 centavos aí cada sacola, é mais, né? Mas assim, os 80 centavos dá uns 1.600 pila que eles economizaram por mês. Só de também tipo, pensar em ajudar o planeta, sabe? Coisas que às vezes são custos invisíveis que a gente não tem certeza, com o passar do tempo aqui ela pode dizer pra gente. Tá? Então é isso, gente. Acho que na composta, né, a gente já coletou por enquanto mais de 9.500 toneladas, já que a gente já tirou do aterro. Essas 1.000 toneladas que a gente coleta hoje, talvez no fim desse ano vai dar 12.000, mas durante os últimos anos da empresa a gente veio, né, eu vim coletando com o carro do meu pai, então lá no início da empresa era na casa do meu sócio, a gente coletava no carro dos nossos pais, deixava a casa inteira fedendo. Então assim, hoje a gente olha depois de todo esse tempo 9.500, mas por muito tempo, num primeiro ano a gente coletou, sei lá, 500 quilos, depois foi 1.000, entendeu? Então entra nesse retrospecto aqui, mas a gente já conseguiu com isso produzir, né, 5.700 toneladas de adubo. Então é o que eu falo, imagina isso tudo voltando para o campo, sabe? Tipo, e hoje uma galera trazendo fertilizante lá de fora, tipo, além de toda a cadeia e emissão de gases para navios, né? Percorrer toda essa distância só para trazer as coisas, enfim. Não estou aqui para necessariamente também falar que não dá resultado, tá? Mas o impacto que isso gera é muito grande. Então a gente também não emitiu 15.000 toneladas de CO2, né? Porque eu falei para vocês que tem aquela diferença com o aterro. E aqui, fazendo a conta de todos os nossos clientes, a gente quase bateu 1 milhão já, né? Fazendo aquela analogia, porque mais ou menos uma bombona daquela que eu mostrei para vocês, o pessoal antes usava 2 sacos, quando não 3. Então aqui a gente bota 2, não estamos considerando 3 sacos, ou seja, deu quase 1 milhão de sacolas que a gente já deixou de mandar para o planeta. Assim, né? Então é outro impacto que está invisível aí, e que eu acho legal falar também. E aí, se vocês tiverem interesse também, depois de pesquisar mais sobre o assunto, a gente, dentro do G1, tem uma coluna lá. Então, a gente gosta de estar passando informação relevante, né, e também estar municiando por dentro de coisas relevantes. Se vocês caçarem no Google mesmo, G1, resíduo não é lixo. Aí vocês já vão achar essa página nossa ali no G1, que traz daí um pouco mais a fundo sobre a nossa empresa, sobre práticas ESG, sobre, enfim, vários artigos que trazem um pouco mais também o contexto, né, do que a gente faz. Então, por exemplo, aqui foi lá no Hospital do Rocio, Campo Largo. Então aqui foi o diretor de sustentabilidade falando pra gente o que mudou na rotina do hospital. Né, ali também tem, aqui foi do Cruz Vermelha, um pouquinho do que eu acabei de explicar para vocês. Então, se vocês tiverem interesse, entrem ali, que tem bastante matéria legal para vocês ficarem por dentro, assim, com relação à sustentabilidade, não necessariamente lixo orgânico, né? Porque eu também fiz 2 matérias daqui, ó, né, com relação à água na empresa. Então, tem vários assuntos aí para vocês ficarem por dentro. E é isso, gente. Então, desculpa me alongar, falar um tempão, assim, meu monólogo aí, mas se vocês tiverem dúvidas, fico à disposição. Obrigado. Aonde você vende o teu produto final? Onde eu fico? Vamos lá. Eu fico, é que assim, vamos lá, eu vendo por Curitiba inteira em vários lugares, mas o meu pátio mesmo fica em Araucária, ali pertinho da Bocha, assim, próximo ao contorno. É muito longe pra gente. Então. Em lugares onde tem outros produtos, Alguma floricultura. Então, boa, vamos lá, gente. em sacos grandes? Isso. Eu trabalho, na verdade, com sacos de 25 quilos,
por R$25 e eu entrego com frete grátis em Curitiba e região metropolitana. Então, assim, nesse momento, a gente não está nas floriculturas, tá? Mas explicando por quê. Porque em dezembro agora a gente tirou o nosso registro do mapa, o registro do nosso produto, para ficar tudo certinho. Então, assim, agora que eu estou com esse registro, eu mandei rodar embalagens de 2, de 5 e 25 quilos com o registro da imagem bonitinha mesmo, imprimir ela tudo certo, para daí sim ir para floriculturas. Então, como eu não podia fazer essa venda em floricultura sem estar com material impresso, com registro e tudo mais, aí eu estou hoje fazendo esse trabalho que a gente entrega. Então, por isso que eu te respondi que hoje é o que eu estou entregando, assim, sabe? Não estamos em nenhum lugar, por isso que a gente tem só o nosso pátio lá hoje, tá? Mas como sem cobrar bateias? Quando você vai chegar em bateias? Eu não cobro frete. São 25 quilos, R$25. Se precisar de 1, de 2, de 10, de 20, tanto faz. O frete é o mesmo, é de graça. Dá para encomendar com você? Dá para ser direto comigo. Aí também depois o Johan está ali no cantinho, gente. Ele trabalha comigo. Né? Então vocês podem entrar em contato com a gente sem problemas. Tá? Perdão. Nesse telefone. Pode ser nesse telefone. Tá? Eu já falo melhor do QR Code, que eu esqueci de tirar ele aqui. Esse tem a ver com o teste para vocês poderem fazer um teste grátis na casa de vocês. Esse aqui. Mas esse número aqui vocês podem mandar mensagem para mim tranquilo, que eu respondo, e geralmente a gente tem rotas nas quintas e nos sábados. Então, porque tem gente que às vezes está em casa durante a semana e tem gente que às vezes só pode receber final de semana, né? Espera aí, rapidinho, faz tempo aqui. Como é que você agrega o oxigênio na compostagem? Isso, Você rega ou é só com revolvimento? Eu rego e revolvo, Os dois. os dois. Só que assim, hoje lá fora, a chuva acaba pegando ali, então eu mais revolvo. Só que a partir do momento que eu peneiro o material, que eu vi que está estabilizado, eu levo ele para as minhas estufas. É que eu não botei uma foto da estufa em si, mas eu levo para essa estufa e eu revolvo e molho ainda por 2 semanas pelo menos, porque eu quero garantir que não tenha uma condutividade elétrica alta, sei lá, né? Porque às vezes vai que o processo não terminou, ou que o sódio ali que às vezes vem nas comidas não lixiviou. Então eu prefiro lavar depois ele no fim, garantir que não vai estar com cheiro e garantir esses parâmetros, sabe? Daí é mais isso que eu faço. Então eu faço fora, revolvimento com escavadeira, e chove lá, querendo ou não. E aí dentro eu faço revolvimento e molho também. Só que daí dentro eu uso aspersor, assim, né? Para que tenha mais oxigênio nas partículas de água que eu jogo, né? Então é mais por isso. Não é tipo mangueira, assim, né? Senão eu não teria tanto. Rapidinho lá agora. Uhum. Mas condomínios é mais difícil, prédio, por exemplo. A gente já tentou com muitos condomínios, assim. O que acontece? Tem que ir para a assembleia. Aí todo mundo já sabe qual é o resultado. Mas dentro de um edifício, pode mandar com uma pessoa. Isso, mas daí, geralmente a gente faz planos individuais ou planos grupais. Tá? Que daí, 1, 2, 3 pessoas querem, então a gente consegue reduzir o valor. Porque pra gente a gente vai a um local só, tá? Matalina eu já vou ali, tá? Como que eu uso? Tá. Foi 1/3 desse e 2/3 de uma terra comum? Ou Pode. foi só ela? Pode ser, tá? Se você tiver plantas mais sensíveis. Então eu recomendo daí você misturar um pouquinho. Pura nunca. Só se for para planta sensível eu recomendo misturar. Se for plantas que não são sensíveis, pode ir com ele inteiro, sossegado. Tá? Não precisa misturar, no caso. Tinha um problema com o meu resíduo, com minha compostagem, do jeito que eu faço, que estava criando uma planta que eu coloquei só a Só substrato, né? minha, que começou a criar raiz, e até hoje nenhum agrônomo soube resolver. Eu de vez em quando tenho que tirar um pouco a terra das minhas cítricos, das plantas que eu ponho, para ver se não está com aquela raiz. Diz que porque eu coloquei só essa terra. Eu acho que é porque, sabe o que aconteceu? Talvez você tenha feito a compostagem e não chegou naquela temperatura que eu te mostrei. Aquela temperatura que esteriliza a semente, que queima a semente, que não deixa depois brotar nada, entendeu? Mas era só raiz. Então, talvez deve ter sido alguma coisa que não morreu mesmo ali, né? Porque essa temperatura alta, ela é para controlar patógenos, né?
Não quer dizer que necessariamente patógeno vai ser alguma doença na sua planta, mas às vezes vai ser essa criação de matos nela mesmo, entendeu? Então pode ter a ver com isso, de não ter sido estabilizado nesse momento. Vou experimentar o teu. Vou experimentar o teu. Peraí, já tá, Maria, daqui. A água que vocês utilizam para aspergir, sim, até para lavar os tonéis, e como é que vocês fazem uso? Onde fica a água que foi usada? Hoje a gente tem uma lagoa de uns 280 metros cúbicos de água. Então, basicamente, hoje naquelas máquinas, antes eu usava só VAP para lavar as bombonas. Nossa, daí o consumo de água era tipo assim, eu gastava uns 12 metros cúbicos por dia, né? Uns 12 mil litros de água por dia. Porque, poxa, tem muita bomba, né, gente? E tem que lavar legal para ficar legal para as pessoas, assim. Hoje, uma máquina daquelas, você viu aquelas quadradinhas? Ela lava 5 bombonas a cada 2 minutos. E ela recircula toda a água. Então, assim, hoje, durante o dia, eu gasto 1 metro cúbico com uma máquina, e antes eu gastava 12, só que ela recircula esse material e eu tenho um sanitizante lá, uns produtos que eu uso para daí fazer a limpeza. Esse é o produto que eu tenho que ficar repondo, entendeu? Mas a água ela consome muito menos, daí hoje ela lava quente também. Lavar apenas eu não conseguia lavar quente, né? Então, como tem muita gordura, né, no resíduo que a gente recebe, fica bem melhor assim agora. Obrigada. Né? É possível colocar em grandes áreas de gramado? Qual o benefício do gramado? Boa. Basicamente assim, é interessante. Hoje eu faço alguns trabalhos de manutenção de gramas, assim, e a questão de dosagem eu pude notar melhor com o pessoal lá do Curitibano, lá de 4 Barras, do campo de golfe, tá? A gente não aduba os greens ali ainda, porque o meu material talvez ia ter que ficar mais fino, né? O meu ainda tem alguns pedacinhos de madeira em si ali, né? Como vocês puderam ver pelo vídeo. E para essa aplicação não daria certo, mas voltando a sua pergunta. Daí o que eu descobri com eles, tanto para grama São Carlos quanto para bermuda ali, eles usam hoje para manutenção. Então, se eles precisam recuperar no dia a dia, eles usam uns 3 kg por metro ali por cima, cobertura mesmo. Tá? Então, para gramado a galera geralmente usa por cobertura. E quando eles precisam salvar, às vezes para o final de semana, eles colocam 5 por metro quadrado. Tá? Então, é mais ou menos essa a dosagem que eles usam e que tem surtido efeito, assim, que eles estão, acho que, na terceira ou na quarta carga, assim, que eles pegam de carga, né? Então eles estão na terceira, na quarta carga, assim, já, então, poxa, imagino que tá fazendo sentido para eles também, né? Que acho que senão eles teriam comprado uma vez só e nunca mais. Mas também tem cenários em que eles usam uns 30% areia. Depende de como está o solo, se não está um buracão assim, né? Então daí eles trabalham um pouquinho, às vezes misturando com 30% de areia. Tá? Uma curiosidade, vamos supor que você queira fazer um novo contrato com algum lugar que tem um refeitório grande, né? Então você chega lá e propõe para a pessoa encarregada que você quer levar as bombonas para recolher o lixo. Isso sem custo nenhum para quem vai te dar o lixo, ou você vai depois devolver em forma de adubo? Como que é essa parte? Isso. Tanto para residência quanto para empresa, eu trabalho com planos mensais de coleta. Então eu cobro para fazer a coleta desse resíduo. Só que, por exemplo, numa residência, a gente devolve ali por mês 1 kg de resíduo, né, de adubo ali já, na verdade, compostado. Tem gente que pede mais, a gente manda 2, manda 5, depende. Cada um, né, tem sua demanda, assim. Só que hoje 65% da nossa base é basicamente apartamento. Então 1 kg para a pessoa está tranquilo. Mas a gente também entrega uma mudinha da hortaliça do mês. Então sempre a gente segue a estação, né, as mudas das estações ali certinho, e daí a gente entrega isso para a residência. Para empresas, daí já são 5 quilos, 10 quilos, né, o material, e a gente daí entrega mais mudas, daí, porque daí a gente entrega 20 mudinhas, ao invés de uma só, porque daí o que a gente descobriu com eles que fazia mais sentido? Fazia mais sentido dar mais mudinha na empresa, porque os funcionários querem levar para casa, daí já plantar, e daí a galera que separa já o resíduo, está na cozinha, já acaba levando para casa. Então a gente viu que as mudinhas fazia mais sentido ter mais mudinha do que mais adubo na empresa, porque a ideia também, conversando com os donos, é beneficiar quem está ali também separando.
E aí, como muita gente nesses casos vai de ônibus, né? Imagina a pessoa carregar 2 quilos, 5 quilos no ônibus e tal, a gente viu que a mudinha gerava mais valor para as pessoas, assim. Mas é isso, tem planos mensais e daí a gente traz esses benefícios. Posso perguntar qual é o plano mensal para residência? O da residência é que faz tempo que eu não tô, tá? Mas eu chuto que tá ali nos 69 por mês, tá? A gente passa semanalmente, né? Aí tem gente que tem 1, 2 baldinhos, assim, depende daí da geração da casa. Aí acho que se for um baldinho a mais, é R$10 a mais, enfim. Mas antes de tudo isso, daí as pessoas devem ter esse QR Code aqui, vocês podem escanear, né, e fazer o teste grátis de 2 semanas. Daí você vê, é para mim, não é para mim, né? Beleza, se não for tudo bem, se for tudo certo. Então a gente gosta de ter esse teste antes para que as pessoas possam ver se entra na rotina, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer muito, mas outro porque ela viaja muito. Aí a gente vai lá coletar, a pessoa não tá, daí o baldinho fica cheio, daí a gente não quer esperar ninguém, entendeu? Então, por isso que a gente gosta de fazer esse teste para ver se encaixa certinho na rotina da pessoa. Vocês pensam, hoje a gente paga uma taxa para a prefeitura do lixo. Existe algum plano de vocês de exceção essa parada? Hoje, Se fosse feito, por exemplo, eu como pessoa física, vou pagar para vocês retirar esse lixo já vai ser processado, já vai se retornar. E diminuir a taxa da prefeitura? seria possível reduzir a taxa da prefeitura, só que qual que é o ponto? Hoje, para não ter a taxa do IPTU lá, né, a taxa do lixo, né, do IPTU, a prefeitura eles cobram porque, por exemplo, você mora num apartamento e se tem a coleta da prefeitura que coleta lá, eles vão cobrar essa taxa. Então, a partir do momento que você tem uma empresa para cada cenário do lixo para você descartar, vamos supor aqui mais simples, pensar só no orgânico e no reciclável. Se você tiver uma empresa de reciclável para coletar e você tiver uma empresa de orgânicos para coletar, aí geralmente você está pagando por isso, né? Então você pode chegar na prefeitura e falar, prefeitura, eu não quero mais que vocês me cobrem essa taxa de lixo de IPTU, porque todo lixo que é gerado tem um documento chamado PGRS, Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, né? Então nesse plano vocês vão botar lá, coloca o meu orgânico lá para composta mais, reciclável em tal pessoa, se tiver tudo com o CNPJ tudo certinho, vai dar certo. Em vários casos que acontece, com vários condomínios que a gente já coletou, em um monte de casa. O orgânico a gente consegue resolver, mas às vezes no reciclável sempre teve uma pessoa que foi lá coletar. E essa pessoa coleta há muito tempo. E aí o condomínio não quer necessariamente contratar uma terceirizada só para o reciclável, porque daí também o reciclável gera um volume muito grande. Então às vezes tem que ver se financeiramente também compensa, porque às vezes consegue abater a taxa de lixo, mas você, como pessoa física, vai ter que estar pagando por esses dois. Então, em muitos cenários isso faz sentido, a matemática fecha, fica pelo menos em conta. Mas daí depende do condomínio, né? Se é uma casa, tudo isso varia um pouquinho. Mas dá para abater essa taxa de lixo sim. Tá? Beleza? Deixa eu só tirar o nome. Manda. Não, do Festival, né? Não é do meu ainda. Ainda, não sei. É que tem uma empresa que faz a coleta do resíduo do Festival hoje. E eles mandam o resíduo pra gente. Então assim, lá não é a gente que coleta diretamente, mas indiretamente a gente coleta do Hortifruti. Só que daí a pessoa que entrega para eles o saquinho é quem faz a coleta do deles mesmo, né? E não é produto nosso, tá? Eles só embalam de uma outra empresa que eles compram e mandam lá, né? Foi mais essa parceria que eles fizeram. Eu até tentei conversar com eles para eu fornecer para eles colocarem nas lojas, mas é um processo mais moroso também, assim, porque a nossa ideia também era, de certa forma, ter a nossa marca, assim, né? Então, daí são coisinhas, detalhes que tem que ajustar, né? Você tem vendido bem no teu reciclado aí? O produto? Uns 250 metros por mês, assim. Metros cúbicos. Dá umas
umas 180 toneladas por mês, não estou conseguindo vender agora. É por isso que o Johan entrou, para a gente conseguir vender mais, porque a demanda está puxada. Mas é isso, a nossa ideia assim, hoje, né, daí para deixar claro, a gente trabalha muito com pessoa física, assim, vasinhos em casa, paisagista, assim, compra bastante com a gente para fazer a obra, principalmente porque a gente não cobra o frete. Então, às vezes, ele vai cobrar o saco do cliente dele lá, né, da obra, que leva os materiais e cobra depois. Então, eu já levo direto. Então, a pessoa não precisa, o jardineiro não precisa passar em algum lugar, comprar o material que vai usar na grama lá. Então, eu faço assim, alguns compram algumas lojas, tipo, Mesal Flores. Eles mesmos fazem o paisagismo. Daí, para ele, lá para o Bruno, faz mais sentido comprar carne, né? E aí, muito produtor rural. Daí eu foco mais no campo também. Posso dar o seu telefone para o meu jardineiro definitivo? Poxa, por favor, pode sim. Daí, se ele quiser, eu levo para ele testar antes também. É isso que eu falei. Eu sou sempre de levar testes. Então, se a pessoa quiser testar antes, ver se vai dar certo, daí a gente vende depois, né? Mas eu sempre gosto de partir do pressuposto que a pessoa teste antes. Né? Eu vou comprar sem testar, mas vou te contar depois no sítio. Não, beleza? Perfeito. Como é que é o seu nome? Marisa. Marisa? Tá, depois a gente fala. Marisa Iversen. A outra Marisa. Marisa Iversen. E a outra Marisa, não é outra. E a outra é a outra Marisa também. Mas é mais ou menos por aí, tá? Então, não sei se tem mais dúvidas, pessoal, também. Estou aqui à disposição. Isso. Tem algumas... Já conversei com bastante gente a respeito, mas o que a gente prefere, né, o que a gente diz é para a pessoa não deixar de adubar pelo menos uma vez por ano. Tem gente que daí depende do produto que vai usar, o pessoal sempre fala, faz ali antes do inverno, né, adubação antes do inverno. Dependendo das plantas e do produto que você for usar, se ele tiver com a retenção de água muito grande no inverno, pode ser pior ainda. Então, a gente dá a recomendação de pelo menos uma vez por ano, né, no jardim, para gramas, tipo o cemitério Jardim da Saudade, que a gente está conversando. Eles comentaram que vão fazer uma adubação sempre ali antes de... Acho que eles vão fazer para setembro, outubro, para o fim do ano ficar tranquilo e só ter que cortar as gramas, né? Óbvio, no fim do ano ali vai ser normal cortar bastante grama, mas eles falaram de fazer essa adubação uma vez no ano só, porque não tem a necessidade de fazer mais vezes. Então, assim, é de pessoa para pessoa. Eu não sou aquela pessoa que vou dar a recomendação de ser mais vezes só para vender mais, entendeu? Então, prefiro focar que a pessoa faça pelo menos uma e deixe pelo menos certo. O que não dá é para a pessoa ficar 2, 3 anos sem fazer nenhuma adubação, né? Sem recuperar nada da matéria orgânica do solo. Então, também é caso para caso, né? Se for uma área mais inclinada e sempre que chove lava tudo, poxa, talvez tenha que fazer uma adubação 2 vezes no ano. Então, tudo depende, né? Eu não gosto de falar uma fórmula mágica assim, não, sabe? Opa! O que gera? No início da empresa eu coletava e eu pesava todos os baldinhos. Dava 5,5 kg uma família com 4 pessoas por semana. Que a pessoa gera, né? Era mais ou menos essa era a média. Tá? 5,5 kg com 4 pessoas. Quando era 2, aí depende. Mas quem tem hábito vegetariano, por exemplo, extrapola isso aí fácil, né? Porque daí às vezes não pede tanto iFood, né? Daí o lixo é só vegetal mesmo. Você tinha uma dúvida? Pode falar. Não, você poderia repetir as perguntas que você ouve, porque aqui tem hora que a gente não. Tá, perdão. Rapidinho, tá? Qual a última, uma anterior? Seria uma pergunta antes? Seria, mas você já esclareceu que eu vou ligar no seu telefone, a Marisa também, para fazer um acordo lá no site. Não, beleza. Mas a dúvida que tinham me feito antes ali era com relação a essa parte, a última que eu tirei aqui agora foi com relação a essa parte, quantas vezes eu recomendo ao pessoal adubar por ano ali, fazer essa adubação. Tá. Eu moro em apartamento. Tá. Eu tenho triturado
triturador na minha cozinha. Continuo triturando os meus lixos, porque eu não vou fazer compostagem, porque eu sou uma pessoa só. Sim. Você vai aparecer lá daqui a um mês. Não, poder ter lixo, porque, né? Mas o que eu quero saber, eu trituro ou eu coloco um lixinho do meu orgânico como eu fazia antigamente? Porque eu fico na dúvida. Eu escutei uma pessoa comentar que o triturar, sabia? Eu estou poluindo o rio. Certo ou errado? Vamos lá. Deixa eu refletir um pouquinho antes. Não, fique à vontade, se quiser me responder amanhã. É que assim, ó, na verdade, sendo com triturador ou não, né, o triturador ele já está na pia ali acoplado. Então, se você tiver alguma comida que você vai fazer cheia de gordura, vai estar mandando gordura para os rios, vai estar dando ruim, né, não vai ser bom. Quando você faz aí, às vezes direto a compostagem só, se você, por exemplo, jogar todo o resíduo antes e só for lavar os pratos, enfim, daí essa quantidade é muito menor, entende? Mas... Casca, ovo, tudo. Eu trituro então e não ponho no lixinho para ir embora para o prédio. Isso? Era melhor, seria o melhor cenário, assim. Mas querendo ou não, tem impacto, mas é muito mínimo, né? É mínimo, tá? Obrigada. Mais uma perguntinha. A minha compostagem, eu aprendi a fazer em camadas. Uma camada da matéria úmida e a matéria, depois a matéria seca, sucessivamente. Sim. Pelo que eu entendi da tua explicação, você faz misturado já, cinza, serragem e a matéria verde. Então você já faz tudo junto. Quando eu fazia em outro pátio, que eu processava menos resíduo, eu fazia igual você faz. Camada. Igual lasanha, né? Tipo assim, né? Coloca o resíduo, bota folha seca, resíduo, folha seca, resíduo, fazia tipo camadas mesmo. Só que isso é mais no início, né? Porque de qualquer forma é importante o revolvimento ali. Então quando você vai revolver, querendo ou não, daí você vai perder o formato que estava, sabe? Mas é ideal para o início. Porque assim, por que é ideal para o início, né, da compostagem você fazer em camadas assim? Porque tem um pedaço que é só o resíduo, que não vai ter muito oxigênio, e aí você bota uma camada de oxigênio. Aí você bota resíduo, que é carbono, né? Mas assim, ele é sempre furado, né? Sempre passa oxigênio ali no meio. Então por isso que o pessoal fala, bota resíduo orgânico, bota uma camada, resíduo orgânico, uma camada. No início isso é muito importante, porque esse oxigênio vai fazer com que os micro-organismos consigam se multiplicar mais rápido. Aí, a partir do momento que eles já se multiplicaram, você revolver depois e mexer, não vai ter impacto, desde que você sempre revolva. O resíduo é o gás carbônico, é o carbono. O resíduo orgânico ele é basicamente nitrogênio, na verdade, e carbono, né? É tipo uma casca de banana, ela ainda vai ter um pouquinho de potássio ali ainda, pela banana, mas assim, no geral, resíduo orgânico, borra de café, só nitrogênio e carbono. Então, é rico em nitrogênio e carbono, só que só o alimento ele vai ter uma quantidade maior de nitrogênio do que carbono, né? E daí por isso que a gente precisa colocar a folha seca, porque o micro-organismo ele não consegue se multiplicar tão fácil se não tiver carbono. Porque ele precisa de carbono porque eles são tipo, sabe quando a gente vê fungo nas coisas, assim, os bolor? Eles vão tipo se ampliandinho assim, né? Então, se não tivesse carbono, ele não consegue ter uma base naquele resíduo para ele começar a se multiplicar. Então, por isso que é muito importante o carbono, para ele conseguir se multiplicar e para conseguir entrar o oxigênio ali, né? Porque se você jogasse o resíduo aqui, só tipo resto de comida aqui assim, beleza, ia entrar um pouco, o oxigênio que ia rolar ia ser só em volta, né? Só no entorno da comida. Por isso que a gente olha o resíduo orgânico nos lugares, não as margens meio cinza, né? Que ele está decomposto meio que por fora, mas talvez internamente ainda não. Né? Por isso que o carbono é importante, para conseguir fazer essa decomposição de tudo mesmo. Não sei se eu compliquei a resposta. Não. O chorume nosso?
Hoje eu não faço nada com ele, infelizmente. Mas produz. Produzo muito. Mas ele é rico também no hidrogênio, muitas coisas. Com certeza. É que assim, como o nosso processo é muito grande e a gente... É muita coisa que a gente recebe, né? E no caso, como posso dizer? Me fugiu a palavra aqui, peraí. Como o nosso processo ele é muito robusto, assim, né? Eu recebo 1.000 toneladas por mês. Dessas 1.000 toneladas que eu recebo, basicamente metade é água. Né? Se a gente for olhar o alimento, uma melancia, pô, ela tem o peso dela, mas ela é muito pesada porque ela tem água. Então esse resíduo, com o tempo, ele vai escorrendo essa água. Só que daí, qual que é o ponto? Eu ia ter um custo muito alto para conseguir separar o líquido, porque assim, eu recebo alimento com muita gordura, né? Então, água e óleo não se misturam, assim, né? Então, hoje, como eu recebo, vamos supor daí, fazendo uma conta base, assim, umas 500 toneladas de água com gordura, vamos dizer assim, essas 500 toneladas eu ia ter que talvez ter um tanque robusto demais, gigante, para separar a fase, para eu daí, além da fase, conseguir captar só uma coisa e depois só a água, só o churume, só o óleo. Meu sonho mirabolante era já pegar esse óleo e já fazer sabão para lavar a bombona lá atrás. Verdade, verdade. Só que não dá ainda, entendeu? Então, assim, seria meio tanque que daria para produzir sabão, para limpar tudo lá no pátio, e o resto ainda ia poder comercializar, entendeu? Mas como hoje é muita coisa que a gente recebe, aí o investimento também para isso é muito alto, a gente foca por enquanto só no produto sólido. Isso. Hoje começa na estufa, daí grande parte dessa água fica 15 dias na estufa. Eu vou ver se eu consigo. Eu já vejo. Hoje a gente faz uns 15, 30 dias na estufa. Então, como esse é o primeiro momento, é o momento onde já tem toda a parte de canaleta, de captação dessa água, desse chorume ali. Nesses primeiros 30 dias que escorre mais, né? Aí depois, quando vai lá para fora, já escorreu grande parte também dessa água. É por isso que daí a gente leva lá para fora. Porque no primeiro mês é importante que a gente escorra essa água, senão o nosso pátio vai virar uma lagoa. Né? Para onde vai essa água lá? Hoje a nossa lagoa ela vai para a nossa lagoa de chorume mesmo. A gente tem uma lagoa de chorume que tem uns 100 metros cúbicos, porque é basicamente o que a gente gera por semana. Daí a gente tem que contratar caminhões pipa para ir lá sugar tudo isso. E leva, porque eu não reaplico em cima do meu material. Porque vou jogar gordura daí de novo num negócio que eu escorri, né? Você tem ideia para onde que eles levam? Sim, hoje daí essa parte a gente manda tudo para coprocessamento, que a gente não manda para aterro. Então assim, essa parte do que a gente coleta ali da lagoa vai para o coprocessamento, eles têm que antes prensar lá, porque tem muita água. E a outra parte que a gente gera, que é da parte dos rejeitos daquela mesa, que a gente limpa. Então daí vem caminhão-pipa e leva para lá, essa parte do chorume, né? E a parte dos rejeitos vai tipo uma caçamba por semana ali de mistura que vem junto, né? Mas, por exemplo, essa caçamba pesa 3 toneladas de 200 que eu recebo. Então é muito... Tipo, por mais que eu falei, né? Eu tenho um monte de coisa da Tramontina lá e tal. Mas é porque eu recebo muita... É uma quantidade muito grande, né? O pouquinho que eu recebo já procurando uma faca que eu perdi, eu vou lá pra... Não, tem várias lá. Ia sortear na palestra. Mas, pô, assim, o que dá pra gente fazer, estudar então qualquer coisa, Maria, eu também com a cara, não sei, é a gente ver de talvez fazer um sorteio dos adubinhos, que eu trouxe alguns aqui. Ali que nós pusemos as coisas para criar. Não, a gente trouxe uma caixa aqui com algumas amostrinhas também e com um cartãozinho com teste grátis lá, se vocês tiverem interesse também. Só que a gente não sabia que ia vir tanta gente, né? A gente não se programou tão bem, gente. Foi mal. Tá. Mas acho que é isso, gente. Então, obrigado. Espero também ter